Bom, então vamos relaxar, levar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, que tanto nos ampara, tanto nos abençoa. Agradecer de coração por esse momento, mais uma semana que pudemos estar todos juntos, vinculados graças à internet, para que a gente possa aprender e levar esse aprendizado para a nossa vida, porque todo o aprendizado que a gente recebe ainda é muito pouco a tudo que a gente tem para aprender. Então, graças a Jesus, graças a Deise, estamos aqui reunidos mais uma vez para continuar aprendendo e seguir na nossa missão como seguidores de Jesus. Que Jesus possa nos abençoar, que a espiritualidade amiga possa sempre nos amparar e nos ajudar a compreender sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre todos são caminhos, né? Essa palestra é inspirada no livro Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Coloquei aqui para iniciar uma frase, que essa frase é a primeira, né, do tema e do livro, que ele diz: também os caminhos inadequados que tomamos ao longo da vida são parte essencial de nossa educação. Nós deveríamos ter isso em mente, mas não é isso que acontece. Sempre que nós tomamos um caminho errado, nós costumamos nos afligir, nós costumamos até nos punir, nós nos angustiamos, nós não aceitamos o erro. Nós achamos sempre que deveríamos ter feito diferente, que nós deveríamos ter agido de outra forma, ter tomado outro caminho, porque aquele lá não deu certo. Essas atitudes são de pessoas que acreditam no castigo. Se eu faço uma coisa errada, logo vou ser castigada. E essa crença é que faz, mesmo uma crença inconsciente, é que faz com que nós tenhamos essa preocupação ou esse pavor de cometer erros. Então, nós não queremos errar. Nós achamos que não podemos errar. Como assim eu cometer tal erro? Porque vem aquela história da punição. Só que, se nós formos analisar, Deus nos criou falíveis. Deus nos criou sabendo quem nós somos e como nós ficaremos. Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe de tudo que se passa conosco. Esse mesmo Deus, como iria cobrar alguma coisa da gente que a gente ainda não soubesse fazer? Esse é o primeiro raciocínio, um raciocínio mais maduro, eu diria. Então, como a espiritualidade benfeitora iria nos julgar por algo que nós não sabíamos o que estávamos fazendo? Então, essa vou chamar de agonia, não procede. Porque os erros que nós cometemos, às vezes, são erros que nos proporciona sofrimento, ou sofrimento ao outro, isso incomoda demais. O que nós temos que é parar, analisar, isso não foi correto,
Então eu quero uma oportunidade para consertar. Isso seria maturidade. E não se desesperar porque fez algo errado, porque magoou alguém, por exemplo, porque tomou um caminho que não era aquele. Não, é a gente levantar e agir de forma diferente. Reescrever a história como eu geralmente falo, né? Vamos reescrever a nossa história. Essas são as oportunidades que Deus nos dá, inclusive nós sabemos disso como espíritas, que nós temos as reencarnações para que nós possamos reescrever a nossa história, para que nós possamos, com um aprendizado maior, tomar decisões mais acertadas. Mas enquanto nós formos essas criancinhas, porque os espíritos mais elevados os vê como criancinhas, aqueles bebezinhos às vezes. Então, o bebezinho, ele não sabe falar, né? Às vezes só alguns sons e tal, ou algumas palavras, e que a gente acha lindo aquelas palavrinhas erradas, dá risada e tal. A mesma coisa eles estão fazendo com a gente, tá? Às vezes dá risada, nossa, você tem muito que aprender ainda. Ah, a gente não sabe andar direito e tal. Como que esse bebê ou essa criança, ela pode ser julgada por uma coisa que ela não sabe fazer? Ela vai tentar comer, ela esparrama tudo, né? Faz aquela sujeira toda e a gente acha tão lindinho porque a criança já está querendo comer sozinha. Nós somos assim, nós somos vistos como essas pessoas que ainda estão aprendendo. Ninguém está julgando a gente pelas atitudes que nós tomamos quando nós não sabemos que caminho tomar. Ninguém está lá apontando. O que nós temos que ter responsabilidade, ou seja, nós vamos arcar com as responsabilidades quando nós já aprendemos e assim mesmo nós estamos agindo. Nós sabemos que aquilo é errado e nós estamos fazendo. Aí é outra, né? É outra história, outro viés, é outro lado da questão. O que nós estamos falando aqui é sobre a situação da gente não saber que caminho tomar, toma aquele caminho, não é o acertado e a gente sofrer com isso. Porque, na verdade, todos os caminhos são certos, mesmo aqueles que são errados. Por que são certos? Porque aquele caminho é que nós vamos aprender. É com aquele caminho que nós vamos levantar, nos fortalecer e seguir em frente. Com muito mais firmeza. Tem muita situação na vida que nós muitas vezes não prestamos atenção porque ficamos naquela aflição, mas aquele caminho que nós tomamos, que nós achamos que não foi o ideal, nos faz crescer. Nos faz crescer porque nós vamos fazer diferente, nós vamos criar força, nós vamos criar consciência. Quando a gente reencarna, já vem com a bagagem de aprendizado de outras reencarnações, porque cada vida nós vamos acumulando na mochilinha, como eu costumo dizer, todo aprendizado. A cada reencarnação, nós vamos enchendo mais e mais aquela mochilinha. Quando nós voltamos, já estamos mais experientes, já vimos, já fizemos uma análise de tudo que a gente acertou e do que errou, e muitos erros nós já não cometemos mais. Já sabemos, ó, aquilo ali não foi legal, então não vou cometer de novo. Se a gente comete de novo, é por pura teimosia. Tem uma historinha, vou até pegar ela aqui,
Peguei. Que chama Parábola dos Dois Caminhos. É uma historinha que eu acho que ilustra bem o que nós estamos falando, de um velho que era pastor de ovelhas. E ele seguia sempre pelo mesmo caminho. Ele já estava velho, né? Já um senhorzinho, andava com um pouco de dificuldade, mas mesmo assim ele fazia questão de ir com suas ovelhinhas e tal, pelo mesmo caminho. Só que durante o caminho ele fazia suas preces, né? Todos os dias ele orava enquanto caminhava, depois ligava o radinho de pilha, que eu acho que hoje nem existe mais, né? O radinho de pilha, e ia feliz da vida com suas ovelhas. Um certo dia ele parou, orou e deu aquela ideia dele mudar de caminho. E ele mudou de caminho. Só que ele foi andando, o caminho muito mais longo, e num determinado ponto tinha um rio e ele viu que a ponte havia sido destruída, ou seja, tinha sido levada, né, pelo rio e tal. Aí ele já achou um negócio ruim, igual a gente faz. Como é que a gente faz? A gente meio que reza nessa hora, não é? Fica, ó, graças a Deus que eu perdi tempo, não sei o quê. Então ele ficou indignado pelo tempo que ele perdeu, ele não podia atravessar e ele teria que voltar para fazer aquele caminho que ele deixou de fazer, e iria perder um tempo precioso. O sol já estava tinindo, ele já sentindo o cansaço, o calor, o sol, e ali meio que praguejando e sem aguentar. Nessa altura chega um amigo e fala para ele: onde que você estava? Está todo mundo lhe procurando, seus filhos já estão aflitos. Aí ele vai choramingar. É que hoje eu resolvi, não sei porquê, tomar outro caminho. E um caminho muito mais longe, e eu tive que voltar. Aí o amigo fala: parece que foi Deus. Porque aquele caminho vinham umas onças, e aí disparou uma manada que foi boi para todo lado. Então, graças a Deus que ele tinha ido para outro caminho. Aí foi que o velho, né, rendeu graças a Deus e entendeu que quando a gente se liga com o alto, a gente sempre tem a resposta correta. Tá com dúvida qual caminho tomar? Se liga com o alto, que a gente vai ter a resposta. E tudo que parece ser errado foi a coisa mais certa. E nós fazemos isso, nossa, não é? Por que aconteceu isso? Por que o pneu furou agora? Por que faltou gasolina? E nós não temos uma visão à frente que aquilo ali foi para nos proteger. Por que eu perdi o avião? Porque o avião ia cair, não era para você cair junto. Mas nós só paramos para pensar quando acontece uma tragédia e a gente vê que se livrou dela. Mas se a gente não ficar sabendo da tragédia, vai ficar praguejando pelo resto da vida. É assim que funciona a mente do ser humano. Então é um caso para a gente pensar bastante, para a gente ver que nós não devemos nos machucar, porque Deus, em sua infinita misericórdia, não iria cobrar da gente algo que a gente não tem a possibilidade, a capacidade de cumprir. Tudo é muito de acordo com as limitações. E a chave de tudo é a gente fazer desse erro
uma maneira, uma oportunidade de crescimento. Nós erramos, onde foi que nós erramos? Tem outra historinha que eu achei, ela é curtinha, mas eu achei o máximo. Tinha um sábio que ele foi caminhando com o seu, vou chamar de discípulo, né? Que essas historinhas sempre têm um mestre e um discípulo. Eles iam andando e o velhinho, apesar da idade, não é sempre firme no caminho. O aprendiz, jovenzinho, toda hora caía e praguejava. E aí, assim, um terreno meio difícil, né? E o senhorzinho firme no seu caminho e o outro tempo todo caindo, caindo e caindo. E ele já estava feliz da vida de tanto cair. Aí eles chegaram num templo, né? Tipo um templo. O mestre aí olhou e deu meia volta. Nem entrou nada, sem falar nada, deu meia volta e foi pelo mesmo caminho, né? Ou seja, voltando pelo mesmo caminho. O aprendiz ficou mais indignado ainda e falou para o mestre: hoje o senhor não me ensinou nada. Aí ele: como não lhe ensinei? Nada, né? Aí ele falou: eu lhe ensinei como você deve proceder na sua vida. Ele: como assim? Da mesma maneira que você caiu e ao invés de praguejar, você teria se levantado e ter seguido. Mais ou menos assim a história. E é isso que a gente faz, né? Eu achei muito legal, porque a gente pragueja a queda, mas a gente não se levanta e age. Então, a grande lição do mestre lá para o pupilo era mostrar para ele que ele caía e ele só praguejava. Mas ele não tomava uma atitude para saber por que ele estava caindo. Essa era a lição. Por que é que você está caindo? Qual é o motivo? Ou seja, onde ele estava pisando para escorregar? Seria simples. Ele caía porque ele não prestava atenção onde ele estava pisando. Por que o mestre não caía? Então, é uma historinha que deu muita reflexão, pelo menos para mim, por que ele, que o velho, apesar dele já naquela idade, que é uma idade que normalmente a gente vai perdendo mais o equilíbrio, ele totalmente equilibrado, não escorregou em momento algum, mas o rapaz, tão jovem, tá, o tempo todo ele escorregava e caía, e a culpa era das pedras, era do terreno, era de tudo, do cansaço, menos dele. Essa é uma grande lição, né? Então, essa historinha, o título dela é Aprendendo com os Erros. Quem quiser procurar e tudo e ver a historinha assim na íntegra, porque a gente conta e acaba perdendo alguns detalhes. Outro ponto que nós devemos ter em mente que todo caminho que nós tomamos é aquilo que nós temos, né, ao nosso dispor, ou seja, com a nossa imaturidade, é aquilo que a gente sabe fazer. Eu só consegui fazer isso. Mas eu vou aprender, igual o rapaz deveria ter feito, eu vou aprender a olhar para o chão para não escorregar.
Porque uma vez que eu escorreguei, já era para eu prestar atenção porque eu escorreguei. Uma vez que eu tropecei, já era para prestar atenção onde eu tropecei. Mas a gente faz isso e pragueja. O aprendizado está em observar qual foi o ponto que eu errei. Como eu costumo colocar sempre o exemplo do bolo. Por que o bolo solou? Ao invés de eu praguejar e jogar o bolo fora e fazer aquele drama, eu vou investigar por que o bolo solou. E é mais ou menos isso que nós devemos proceder, né? Mas com leveza, sem ficar nos julgando, sem ficar sofrendo com isso, mesmo quando nós fazemos algo de errado com os outros, que é ruim. Isso dá uma angústia muito grande quando a gente percebe que fez alguma coisa não muito boa com o outro. Mas calma, espera o momento certo para resolver a questão, que quando nós sentimos que não fizemos a coisa certa, com certeza a vida coloca ali aquela cena para você consertar esse erro. Quando a gente comete alguma coisa com uma pessoa e nós ficamos naquele pesar porque fizemos aquilo, é naquela serenidade onde a vida coloca a oportunidade da gente se redimir. Claro que a gente precisa dar o tempo, porque o tempo da vida é diferente do nosso tempo. Nós não podemos antecipar nada, porque nessa correria é que nós tomamos os caminhos errados. Muitas vezes nós tomamos o caminho errado por precipitação. Nós temos a pressa muito grande e não paramos para nos conectar com a espiritualidade benfeitora, fazemos as coisas assim de uma maneira atabalhoada e acabamos por meter os pés pelas mãos. Mesmo assim, nós podemos, né, reverter o caso. Eu falo sempre mesmo, pedindo perdão, pessoal, que eu fiz alguma coisa, porque era só o que eu sabia fazer. Agora eu já sei fazer algumas coisas melhores. E é claro que eu vou errar um monte. Não vou dizer que eu acho tudo assim, muito simples. Eu errei, tá bom, então agora eu vou consertar. Não, não é assim muito simples. Mas pelo menos eu estou procurando relaxar mais, ou seja, me desculpar mais. Porque quando a gente insiste muito, eu não posso errar, eu não admito erro, isso vem também do orgulho. Né? É orgulho, uma parcela de vaidade, achar que a gente não erra. Até os espíritos mais evoluídos, como nós vimos ontem, eles ainda erram. Não é o mesmo erro da gente, né? Quanto mais a gente sobe a escadaria, mais os erros ficam diferentes. Eu diria que uns erros mais leves. Mas erra. Ninguém vira santinho assim, né? Pulando. É uma trajetória longa. Para a gente chegar no patamar de não errar nunca, só espírito puro. E aí nós sabemos que é uma estrada longa, muito longa. Então nós devemos nos desculpar, como eu falei, nós devemos serenar, nós devemos encarar como um aprendizado mesmo, como uma forma da gente crescer,
como uma forma de nos conscientizar de todas as situações, e nessa calma é que nós podemos analisar mais friamente. Escuta, o que foi que deu errado? Por que deu errado? Porque muitas vezes a gente acha que aquilo está errado porque é a nossa visão, mas nem sempre aquilo está errado. Nem sempre não era para ir pelo aquele caminho. Por isso que o Hamed, que é o espírito quem dita o livro que eu citei, daqui a pouco, Renovando Atitudes, ele fala todos são caminhos. O que ele quer dizer? Todos são caminhos. Se a gente tomar base por essa frase, não tem errado. Tem aquele que não foi o ideal, mas todos são caminhos de aprendizado. Com todos os caminhos, nós vamos aprender, nós vamos crescer, especialmente aqueles caminhos que nós estamos julgando que não foi o certo, porque nós estamos achando que nós estamos sofrendo pela escolha, era exatamente aquele. Que nós precisávamos daquela lição, uma lição mais dura, vou falar, né? Apesar da palavra ser mais forte, mas nós precisávamos daquela lição. Nós precisávamos daquele sofrimento. Nós precisávamos aprender daquela maneira. Então não era um caminho errado. Porque eu sofri muito. Mas era para ser assim. Porque nós ainda não sabemos fazer a coisa sem sofrimento. E é dessa forma que a gente precisa pensar. Não olhar o caminho fácil como aquele que nos traz alegrias. Porque muitas vezes nós temos as coisas mais fáceis ou mais facilitadas e lá na frente não era o caminho que nos traz a felicidade. Porque nós não conquistamos nada, nós fomos ganhando as coisas. E aqueles caminhos que nós pensamos que são os mais pedregosos, saiu, são aqueles que nos ensinam mais. Ensina a gente pegar as pedras, fazer um caminho melhor, e nós nos preparamos muito mais quando nós temos mais trabalho. Um dia nós vamos conseguir fazer as coisas com menos sofrimento. E é nesse dia onde nós teremos aprendido as lições com mais profundidade. Ok? Então, eu vou parar por aqui e vou abrir para vocês falarem. Aí vocês continuam o assunto, ok? Então, eu vou começar pela Rosa, que eu estou vendo aqui. Está com o microfone desligado. Realmente, tudo que foi falado é verdadeiro, porque a gente, quando está no caminho, né, numa encruzilhada, a gente fica na dúvida realmente de que caminho a gente deve seguir, né? Mas depois que eu entrei na doutrina, ficou muito mais fácil de eu sentir qual seria. E muitas vezes a gente ouve, vá por aqui, vá pela direita, por exemplo. E aí você pega e fala, vai pela esquerda. Aí quando chega lá na esquerda, não tinha ponte para passar. Aí você fala assim, caramba,
E o meu anjo da guarda me disse que era para eu ir para a direita, e eu teimei. Então agora eu aprendi a ouvir mais, a prestar mais atenção, e existe realmente o diálogo lá de cima com a gente. A gente precisa realmente prestar muita atenção para que a gente possa caminhar nesse caminho certo. Tem um livro, inclusive, que ele chama, se não me engano, chama A Floresta, e ele mostra a floresta olhada de cima de uma montanha, quantos caminhos tem, quantos caminhos o espírito a pessoa percorreu, todas os bosques, as florestas que a pessoa entrou, até que ela vai aprendendo com os erros das outras florestas, até ele chegar no cume da montanha sem mais ser machucado pelos espinhos, pelas pedras, vai mostrando a sua vivência, né? Tudo que você vai adquirindo para ir se melhorando. Então, o caminho é assim, exatamente como você falou, que cada vida, cada experiência vai mostrando que a gente tem que, como a gente melhorou de antes. E, por exemplo, eu consigo já separar o antes e o agora. É muito mais fácil agora, muito mais fácil. Verdade. Letícia. Então, parece que hoje a palestra foi para mim. Porque eu me cobro muito, sabe? Sobre isso, de fazer, sempre querer fazer a coisa certa. E até acho que foi a última vez que a gente que foi do estudo, você também comentou que não existe a coisa certa, as coisas que a gente está engatinhando na vida, né? E acabo me cobrando muito. Mas eu estou me policiando e estou aprendendo bastante. E aquilo que você falou também, às vezes, quando a gente acontece o não na vida da gente numa situação que a gente quer muito sim, eu falando por mim, eu fico arrasada. Nossa, eu fico muito mal. Aí depois, quando a gente vê o que acontece, aí você fala assim, nossa, foi um livramento, né? E na hora a gente acaba não entendendo o porquê de estar passando por aquilo. E hoje eu já estou aceitando muito isso. Se não é para ser, é porque é da vontade de Deus, sabe? Então Ele está preparando algo melhor para a gente, para todos. Mas foi muito bom, viu? Natália. Parabéns, sempre, viu, Deise? Natália. Eu faço das palavras da Letícia as minhas. Realmente, quando a gente acontece algo que a gente não espera, a gente só sabe reclamar, né? E a gente só entende bem depois. Mas eu ainda acho que se a gente consegue perceber isso, é uma vitória, porque tem muita gente que ainda tem dificuldade, né? Então, assim, como a Rosa também falou, é uma evolução que a gente vai tendo, tal. E também faço das palavras da Rosa as minhas, que a gente é o agora. Então a gente não é o que era antes, a gente é o que a gente é agora e a gente mudou, né? Uma outra coisa que eu pensei enquanto você estava falando sobre a palestra é que assim, muitas vezes a gente cai, a gente reclama, a gente não observa que a gente está caindo e reclamando. Mas a gente olha para o vizinho, vê o vizinho caindo e reclamando e fala: Nossa, como esse vizinho meu reclama, pelo amor de Deus. Então, inclusive, eu li no Evangelho essa semana que a gente só olha pros outros, né? Pra gente, a gente é perfeito, a gente não julga. Então, eu achei muito interessante. As duas coisas, para mim, se encaixaram muito bem. E, como sempre, a palestra é muito boa, né? Dulcineia.
Boa noite. Boa Cheguei um pouquinho noite. atrasada, mas tudo bem. Deu para pegar um pouco. Então, Deide, mas pelo que eu pude entender, eu também estou aprendendo aí. Estou nessa fila aí. Estou aprendendo a poder enxergar, né? E aceitar determinadas coisas. E aprendendo a escutar também, porque até hoje foi muito difícil, né? Eu só aprendi a mandar, agora estou começando a aprender a escutar. Esse é o português clássico. A vida da gente obriga, às vezes, né, o serviço que você faz a só mandar. E depois, para você largar dessa prática, é muito difícil. Mas eu estou aprendendo. Isso é bom. Isso é muito bom. Conil, você apareceu de novo, Conil. É com você. Boa noite, gente. De novo, tudo bem? Tudo bem? Está muito Ficou baixinho. baixinho. Eu entendi. Já são todos são caminhos, né? Na verdade, eu acho que é aquela. Tá baixinho? Tá baixinho. No Boa Noite estava ótimo. Eu vou tirar o. Bom, melhorou? Melhorou. Melhorou. Eu vou ser breve para tentar falar alguma coisa. A Rosa falou muito bem. Essa última, que eu não sei o nome. Natália, do Cineia. É. A última foi do Cineia. Referiu à questão do trabalho, a forma, comportamento em relação ao trabalho, que o trabalho significa, né, chefia, subordinação, liderança, né? Não é muito fácil, pelo contrário, é extremamente difícil lidar com gente, né? Concordo plenamente com ela. Eu só queria, vamos dizer assim, nos últimos anos, que eu tive a felicidade de encontrar esse grupo, lá do Allan Kardec, né, dos nossos cursos. Embora eu sempre estive um pouco ligado ao espiritismo, mas você, com o tempo, você vai se afastando, né? O meu trabalho não é fácil, porque envolve disputa, conflito, né? E você acaba se tornando uma pessoa, tentando se tornar uma pessoa competitiva, para poder sobreviver no mercado, não é verdade? Ultimamente, eu notei assim, uma mudança brusca quando eu voltei, pelo menos, a estudar um pouco a parte do espiritismo, espiritualidade, né? E de ser um espiritista. Tentar ser, ainda não sou. Uma mudança muito, muito interessante, né? Na forma de encarar os problemas, as dificuldades, que é uma profissão extremamente difícil, né? E cada dia que passa, a nossa profissão está indo assim para o caos, por vários motivos. E a gente está conseguindo assim encarar os problemas de uma outra maneira, tá? Com mais, vamos dizer, tranquilidade, mais paciência, não partir para a briga, né? Tentar resolver sempre de uma forma que seja boa, né? Os dois. E eu acho que tudo isso que a gente passa, essas conversas que a gente tem no seu curso, nas suas palestras, é uma forma da gente, né, se
preparar para isso, se armazenar com conhecimentos, regras de comportamento, né? E porque uma hora a coisa, vamos dizer, diante de um conflito, ou você parte para a briga para definir, e aí você corre o risco de, como a gente fala, né, de perder, de dançar, ou você procura a forma mais consensual, mais amistosa, sem necessidade de conflito, sem necessidade de briga. E não é fácil isso, porque, vamos dizer assim, no Brasil, o espírito da nossa profissão é de briga. Está mudando um pouco, mas sempre foi. Entrar para ganhar, para brigar e usar os instrumentos possíveis. Né? Acho que isso está mudando um pouco hoje. O espiritismo, eu conheço muitos colegas que também são espíritos, estudam, e você percebe essa mudança de comportamento. Enfim, acho que você pode se ajudar para resolver muitas questões sem perder, né, a sua... Equilíbrio. Sem perder, assim, aquela paz, né, de uma forma melhor. É isso que eu tinha para dizer. Me alonguei, acabei me alongando. Obrigado. Muito bem, obrigada a você. Agora, se eu entendi direito, você falou que não era espírita, estava tentando ser. Eu entendi essa parte, não sei se eu entendi certo. Para a gente ser espírita, não precisa ser a pessoa, né, já modificada. Para a gente ser espírita, precisa estudar a doutrina espírita e ter a boa vontade. Essa boa vontade é que vai nos proporcionar essa mudança, como você estava falando. Agora as coisas estão mudando devagarzinho, mas estão. Nós estamos aprendendo a não estourar com tudo, como você falou. Nós estamos aprendendo a ficar mais tranquilinhos, né? A não ter mais aquela postura de bateu, levou. Nós estamos devagarinho, então. Não quer dizer que a gente tenha que ser a pessoa perfeita para se intitular espírita, porque senão não haveria nenhum aqui nessa face da Terra. Então a gente vai continuar com muitos defeitinhos, bastante, graças a Deus, que eu costumo dizer que eu sou a pessoa extremamente perfeita. Deus me fez, eu sou perfeitinha. Com um monte de defeitos, né? Ou seja, perfeitamente humana. Cheia de defeitos. Mas eu sou perfeita, porque o humano é assim, cheio de erro, cheio de tudo, perfeitamente humano. Então, eu não posso dizer, porque eu sou... Eu não gosto dessa frase de, eu sou tão imperfeita. Não, sou ótima, com todos os defeitos de um ser humano, mas eu sou ótima. É assim que a gente deve pensar, não é? Mas eu gostei muito das participações de vocês, gostei muito da presença de vocês. Tinha uma menina aqui que ela saiu, acho que caiu, não voltou mais, que eu não conheço, não sei se é amiga da Natália ou da Dulcineia. Minha tia Deise. Isso mesmo. Cadê sua mãe, Natália? Pois é, hoje ela não conseguiu participar, que ela estava em reunião da escola. Mas semana que vem vou falar para ela não marcar compromisso nenhum. Exatamente, porque este é o compromisso.
Exatamente. Mas, enfim, gente, uma pena, né? Já acabou tal, porque você sabe, eu converso que só não sei o quê. Aí, quando eu vejo, o tempo já passou. Mas muito, muito obrigada, né? Pela presença de vocês, é muito importante. E essa coisa da gente se reunir e tal, para estudar um pouquinho, isso é muito importante também. É o que eu sempre digo, é uma reunião onde nós estamos muito bem amparados, onde nós temos a oportunidade desse intercâmbio e onde nós podemos serenar um pouco, pelo menos nesses momentos que nós estamos aqui, sem aqueles pensamentos de preocupação, isso eu acredito que nos facilita muito. Ok? Brigadão, brigadão. Boa noite, professora. Noite. Boa noite, Obrigada. Sunil, Leila, Natália, Lucinéia. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Boa noite, Rosa. Boa Deise, noite, brigadão, viu? Boa noite a todos. Beijo, fica com Deus. Fica Tchau, com Deus. tchau. Professora, parabéns, Até viu? amanhã. Parabéns, foi ótimo. Foi ótimo. Tá quase, tá assim, ó, com a Ambrosina.